Bom dia, hoje são 23 de março de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este é o segundo vídeo que faço comentando acerca do aborto, em razão desta matéria aqui, publicada no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. Esta matéria é de ontem, sexta-feira, dia 22 de março de 2013, aqui em Brasília. O título é Classe Médica apoia o aborto até o 3º mês. Aqui está, classe médica apoia o aborto até o 3º mês. Fiz hoje ainda um vídeo sobre isto aqui, e este é o segundo, tá? Porque a matéria aqui é extensa. E aqui trata do argumento a favor do aborto, o argumento da saúde pública, correto? Pois bem, aqui neste vídeo, aqui está, sim e não. Eu vou analisar aqui, fazer um estudo sobre a posição de dois especialistas. Um é a favor do aborto, o outro é contra. Pois bem, vamos aqui. Já disse em vários vídeos que não conheço argumento sequer, um argumento contra o aborto que seja lógico, que seja consistente, que seja científico. Não conheço sequer um argumento contra o aborto. Então aqui vou ler e fazer uma comparação entre duas pessoas. Uma que defende o aborto e a outra que é contra o aborto. Tá? A primeira pessoa aqui, que é a favor do aborto, é a socióloga e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, ANIS. O nome dela é Miriam Mastrella. Miriam Mastrella. Ela é a favor do aborto. Então aqui vou ler o que ela diz aqui. Vamos lá. Acho a decisão do Conselho muito importante por deslocar a discussão acerca do tema do campo da moral para o da saúde pública, pela qual deve ser guiado o debate no país. Sendo crime ou não, sabemos que milhões de mulheres já recorreram, pelo menos uma vez, ao aborto. Uma em cada 5 mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto. A decisão do Conselho levanta uma dualidade, de que mulheres ricas têm acesso aos métodos mais seguros, cujas consequências não são drásticas, enquanto as pobres recorrem a procedimentos inseguros que podem levar a mortes evitáveis. Há estimativas de que cerca de 200 mil mulheres morrem por ano. A maioria delas negras, pobres e com baixa escolaridade. Sou favorável à descriminalização do aborto pela possibilidade de escolha da mulher. Descriminalizar não significa impor. Não se faz aborto porque é divertido. É uma decisão muito pessoal, íntima e difícil. Eis aí a opinião a favor do aborto da socióloga Miriam Mastrella. Agora, internauta, vou ler a opinião de uma mulher que é contra o aborto. Ela é professora do Instituto de Biologia da UNB, Universidade de Brasília, aqui em Brasília, e presidente do Movimento Nacional em Defesa da Vida, Brasil Sem Aborto. O nome dela é Lenise Garcia. Lenise Garcia. Vou ler agora a posição dela a favor ou contra o aborto. Vamos lá. Ela diz assim: o Conselho Federal de Medicina está extrapolando suas funções. O Estatuto não abre a possibilidade desse tipo de atuação como se estivesse falando em nome da classe
e demandando mudança na legislação. Outro ponto que chama atenção é que a proposta vai além do projeto de reforma do Código Penal. Nele, os juristas propõem que as mulheres podem fazer o aborto até o 3º mês de gravidez, desde que com um laudo médico. Na minha opinião, os médicos perceberam que esse laudo é impossível. Tiraram o médico da situação e jogaram a carga para a mulher. Sou contra o aborto em qualquer situação. Dizer que é liberdade da mulher é muito complexo. Na maior parte das vezes, a mulher faz o aborto pressionada. Segundo estudos americanos, em 80% dos casos, é o homem que pede para ela abortar. Eis aí duas opiniões, uma a favor do aborto e a outra contra o aborto. A favor do aborto, Miriam Mastrella, socióloga, e contra o aborto, a professora da UNB aqui em Brasília, Lenise Garcia. Ora, como se vê aqui, e o que eu já disse, não conheço argumento contra o aborto que seja científico, lógico, racional. Eu não conheço. A professora da UNB, que é contra o aborto, aqui, em sua opinião, não há argumento algum aqui. Não há argumento algum. Com todo o respeito que tenho pela professora Lenise Garcia, ela aqui fez uma exposição e não apresentou argumento algum contra o aborto. Não há. Ela apenas diz aqui, sou contra o aborto em qualquer situação. Não há opinião nenhuma aqui. Não há argumento lógico nenhum aqui mostrado por ela. Não há. Já a Miriam Mastrella, que é a favor do aborto, traz aqui uma série de exemplos de um argumento forte a favor do aborto, que é o da saúde pública. Ela aqui traz dados. Veja o que ela diz aqui, ó. 1 em cada 5 mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto. 1 em cada 5 mulheres brasileiras com a idade de 40 anos já fez o aborto no Brasil. Veja o argumento. E aqui ela diz, ó, que as mulheres ricas têm acesso a métodos mais seguros, cujas consequências não são drásticas. As mulheres ricas é que são beneficiadas com essa proibição do aborto aqui no Brasil, porque elas vão a hospitais particulares, elas fazem um aborto diante de médicos, diante de pessoas formadas em medicina. Já as pobres não. Ela diz aqui, ó, enquanto as pobres recorrem a procedimentos inseguros que podem levar a mortes evitáveis. E é verdade. Com a proibição do aborto no Brasil, as mulheres ricas não estão diante de problema algum. Elas vão simplesmente a um hospital particular, caro, porque elas têm dinheiro, e ali elas se submetem a aborto praticado por médicos. Já as pobres não. Elas não têm dinheiro para irem ao hospital particular, privado. Não. E não podem ir ao hospital público porque é crime. Então o que acontece? As pobres tentam ali praticar o aborto, elas mesmas ali, ou então pessoas que não têm conhecimento algum em saúde pública. E ali as pobres morrem e ficam, às vezes, com sequelas para o resto da vida. Então aqui a socióloga Miriam Mastrella, que é a favor do aborto, mostrou aqui argumentos lógicos, científicos, estatísticas, que comprovam que a proibição do aborto no Brasil prejudica as mulheres pobres e não as ricas. Isso é claro, está de uma forma bem clara aqui. É um argumento fortíssimo, um argumento convincente, o da saúde pública, mais um. E aqui ela diz, ó, que a maioria das mulheres, ó, que sofrem, ó, em relação à proibição do aborto, são negras, mulheres pobres e com baixa escolaridade. E é verdade. É verdade. A proibição do aborto no Brasil só prejudica as mulheres pobres, negras, com baixa escolaridade, porque as ricas têm dinheiro para irem a hospitais privados, para irem a clínicas particulares. Essa é a grande verdade. Isso é argumento. É argumento
que ela diz aqui, ó. E ela diz uma verdade também, ó. Descriminalizar não significa impor. E é verdade. E é verdade. Se o Brasil permitir o aborto em todos os casos, permitir, isso não quer dizer que a pessoa seja obrigada a fazer aborto, a mulher. Não, ela não será obrigada a se submeter a um aborto, só se ela quiser. Ela não será obrigada. É isso que ela diz aqui, que descriminalizar não significa impor. E é verdade. Isso é uma grande verdade. E aqui está. E ela, outra verdade que ela diz, não se faz aborto porque é divertido. É claro, é uma decisão pessoal, íntima e difícil da mulher. Ninguém faz aborto por achar prazer em fazer aborto. O aborto é um procedimento difícil para a mulher, sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista emocional da mulher. Então aqui, a Miriam Mastrella, que é socióloga a favor do aborto, mostrou aqui argumentos convincentes, lógicos, científicos. Já a professora aqui da UNB, Lenise Garcia, com todo respeito, mostrou aqui que é contra o aborto, mas não apresentou argumento algum aqui. Porque é o que eu digo, eu não conheço, eu estou com 56 anos de idade, não conheço sequer um argumento contra o aborto que seja científico, que seja lógico, que seja racional. Não conheço. Muito obrigado.